Olá, boa noite a todos. Estamos hoje com um pouquinho de atraso. Já quero pedir desculpa, inclusive, pelo atraso, pouquíssimo atraso. É questão de internet, né? Sempre tem acontece essas coisas. Doutor, quero dar uma boa noite para todos que estão nos assistindo pelo Instagram. Hoje estamos fazendo um teste de outra maneira para poder ficar melhor e sempre tem esses pequenos interstícios. Isso é muito normal, né, doutor? Faz Boa parte, noite. né? Todo mundo que mexe com televisão e rádio tem essas coisas. Uma boa noite a todos. São 20 horas e 16 minutos aqui no Distrito Federal. Temos aqui uma temperatura de 25 graus, temperatura agradável, né? Uma noite nublada. Então, você que está aí indo para o trabalho, você que está chegando do trabalho agora em casa, muita atenção, porque teremos aí chuvas, né? Provavelmente há uma possibilidade muito grande de chuvas. E é um prazer estar com você aqui nessa noite maravilhosa e iniciar os trabalhos, bater aquele nosso velho papo aqui de todas as quartas-feiras, né? Trazendo sempre boas ideias, boas discussões, no sentido geral. E o que nós temos para hoje aí, Lima? Pois é, doutor. Hoje nós temos algumas informações, né, naturalmente, que foi colhida durante a semana, né? E nós estamos aí para até debater o que nós ficamos de debater na semana passada, né? Também trazendo outras, né, uma novidade em relação ao nome, né, do programa, né, que a Pois gente está fazendo isso é, aí, mas né, doutor? antes disso, eu quero mandar um abraço aqui para o Fernando Teixeira. Obrigado, Fernando, para o Jaques, para o Wellington, né? Mandar aqui para a turma toda que está sintonizado aqui agora no nosso canal, para o Renato Lopes Fonseca também. Obrigado, Renato, é um prazer. Estamos aqui firmes e fortes. Vamos tocando aqui o barco do nosso programa. E entrou agora o outro Wellington, mais um Wellington. Muito bom, Temos velho. dois Wellingtons aqui. E aí é o seguinte, como é que as novidades são sempre boas, né? Fazer as nossas reflexões, né, no final. Dizer a todos que isso aqui tem um motivo pelo qual está aqui. Então, os senhores estão vendo aqui um boot, um coturno, a gente chama de boot também, né? Uma bota da marca Acero, acerobotas.com.br. É um boot muito bonito, muito arrumado, bem acolchoado, de alto nível, e vai ser sorteado em breve. As regras para sorteio já estão sendo divulgadas, né, Lima? Parece que tem que ser através do WhatsApp. Como é que funciona isso aí? Para quem quer participar do sorteio do nosso boot coturno da marca Acero. Pois é, doutor, essa forma que tem para o pessoal participar é participar do nosso programa, né? Manda o seu nome no WhatsApp, né? No WhatsApp da TV Bombeiro Civil, né? Que nós já passamos ele, vamos passar novamente, óbvio, né? E você participando, você vai concorrer a esse coturno aí, né? Que o doutor Yuri chama de boot. Mas é assim mesmo, é o nome que as pessoas conhecem, né? Muitas pessoas conhecem com esse nome, né? Boot, né? Boot. Eu conheço de forma diferenciada, doutor. Conheço o coturno, né? E esse nome é interessante porque eu tenho muito acesso com militares, então eu já vi da nova geração de militares, né? Tem militares que chamam boot e militares que chamam também coturno. Então, e bombeiros civis também. Já vi vários bombeiros, tanto civis quanto militares. Alguns chamam boot, outros coturno. Acho que vai dar preferência. Nós mais antigos, né, chamamos de coturno mesmo. Eu conheci como coturno. Mas aí para agradar gregos e troianos, aí eu chamo boot um pouquinho, daqui a pouco eu chamo coturno de novo. O certo é que ele é de altíssima qualidade, da marca Acero. Ele é todo costurado por fora, um solado espetacular, né? Eu estou olhando aqui para vocês terem uma ideia. Vale a pena concorrer, não paga nenhum valor, os senhores não terão nenhum custo com isso aqui, apenas concorrer. O seu custo é nos prestigiar, estar aqui junto com a gente para ouvir as nossas informações, as nossas reflexões aqui ao longo desta noite. Muito obrigado a todos. Entrou aqui agora o Carlos, o Alesson Monteiro, o Jean, obrigado aí pela participação. Continue aqui sintonizados aqui na nossa TV Bombeiro.
Como é o nome do programa, Lima, que você falou? Pois é, doutor, nós estamos agora lançando o nome do nosso programa, porque a TV é Bombeiro Civil, lógico, nosso canal é TV Bombeiro Civil. Assim como todas as emissoras têm os seus canais, doutor, nós temos o nosso também. Então, assim, esse é o canal Bombeiro Civil, e o nosso programa, ele, a partir de hoje, ele passará a se chamar Radar 901. Eu queria que você visse, o que você tem a dizer? O nome do programa, eu achei O nome é operacional, né? Radar 90. Venha você também para o Radar 90, rapaz. Exatamente. Da TV Bombeiro Civil, né? Agora, você sabe por que o nome Radar 901? Eu imagino. Eu vou explicar. Eu vou explicar. O nome Radar 901 é porque radar abrange tudo, né? Tudo aquilo que nós queremos buscar para a nossa profissão. E o 901 é justamente diz respeito à lei, né? Então, é nesse sentido, com esse sentido que nós colocamos o nome do nosso programa a partir de hoje. E quero dizer mais ainda, eu quero que o nosso canal, o senhor, nós queremos que o nosso canal cresça e com isso outras pessoas possam também usar o nosso canal para fazer os seus programas também. Isso é interessante, né? Ah, muito legal. Né? Sejam bem-vindos, então, ao programa da TV Bombeiro Civil, Radar 901, muito legal, da Lei 11.901, que é a Lei do Bombeiro Civil. Participe, é uma alegria estar com você. Mande seu coração, mande seu 100% aqui pra gente. Quiser mandar o seu foguinho também, está à disposição, viu? Estou vendo aqui a galera mandando, participando. De modo que esse é um programa feito para todos, né? Você pode chamar a sua família. Aliás, se você está de olho aí, chama aí a família, a esposa, o menino. Chama o menino também para cá para assistir um pouquinho de programa com a gente. Aqui a gente aborda todas as linhas. É um programa apartidário, não somos ligados a facção política nenhuma. Respeitamos todas as linhas políticas, desde que essas linhas políticas sejam do bem e estejam aqui nos apoiando, né? O Bombeiro Civil, a categoria Bombeiro Civil, de modo que isso é uma alegria muito grande, uma satisfação. E a gente inicia nosso programa hoje trazendo sempre a boa informação. Nós tivemos de carnaval, como é que foi de carnaval, Lima? Bom, doutor, carnaval eu vi muito trabalhador falando que desenvolveu esse trabalho e foi muito importante saber que teve muito emprego para essa galera, né? Galera que está, inclusive, muitas desempregadas. Infelizmente, ainda ganhando pouco, porque tem muitas empresas que, de certa forma, aproveitam da mão de obra do trabalhador para pagar um valor não adequado, mas diante da situação que está o desemprego, as pessoas acabam se submetendo. Exatamente. Né? Quanto é que está hoje aí a hora para você tirar uma hora de bombeiro civil num evento, por exemplo, assim, que seria um carnaval, por exemplo, doutor, num bar, num local onde tinha. Está na faixa de quanto aí que os empresários estão pagando? Isso depende, doutor, porque na verdade está na convenção coletiva, né? A convenção coletiva ela tem um valor, mas nunca ela é cumprida, né? Geralmente a pessoa tem empresas que pagam 150, tem empresas que pagam 80, tem empresas que pagam. Aí depende muito do tipo de empresa. Eu gosto muito de falar sobre isso porque isso aí ficaria a critério do representante da categoria de sair cobrando na noite. Quem é esse representante da categoria? No caso, nós sabemos. O Sindibombeiro é o legítimo representante da categoria. Ele é o órgão responsável por fazer a aplicação e o cumprimento da convenção coletiva, né? Exatamente, diante do trabalho que o Bombeiro Civil atua, não só o Bombeiro Civil empregado com carteira assinada, mas aqueles que tiram serviço em eventos também, que recebem ali uma diária, vamos chamar assim. Então, o Sindibombeiros que é o responsável por essa fiscalização. É isso, Lima, que você está dizendo? Exato. O Sindibombeiro ele é o total responsável por fiscalizar, por dar diretrizes à nossa profissão, né? Como, infelizmente, isso não ocorre, geralmente as pessoas sofrem por isso. Muitos até me questionam dizendo o seguinte: por que, Lima, que você bate sempre no sindicato? E por que você fala dessa forma do sindicato?
Bom, eu sempre respondo Eu da acho que não é seguinte do forma. sindicato que você fala, né? Não, Acho que não, não. é das pessoas que compõem o sindicato. É, o né? sindicato em si, sindicato em doutor, si é tem nada a ver, ele é a instituição uma que é instituição nossa de de direito, todos né? vocês, né? Então, assim, é uma instituição que tem que ser respeitada como tal, afinal de contas ela tem um registro, tem tudo, carta sindical e tudo. Mas as pessoas que ali estão, na verdade, basicamente não representam a nossa profissão, porque acontecem as coisas do arco da velha na nossa Por profissão. exemplo, uma do Arco da Velha que vem na sua mente agora. Um exemplo, doutor, é justamente isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um termo de referência. Eu recebi uma denúncia para você, ouvinte, guerreiro que está aí. Nós recebemos uma denúncia que aconteceu esses 2 dias relacionado a esse termo de referência. É recente? 2 dias Ele agora? não é. Ele já é ele não é de agora, mas ele está sendo usado. Certo. Então o que acontece? Infelizmente está sendo usado e iria ser retirado 4 pessoas, mas no final das contas parece que tiveram um acordo lá. Mas esse termo de referência, o que me intrigou nesse termo de referência, doutor, é sobre o profissional bombeiro civil, o profissional bombeiro líder e o mestre. O que estou querendo dizer com isso? É que nesse termo de referência, ele abre reserva de mercado para a corporação militar. Isso é verdade. Vocês sabiam disso, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, senhores telespectadores e senhoras telespec? Vocês sabiam dessa? Eu não sabia dessa história. Quer dizer, abre uma reserva de mercado para o bombeiro militar em detrimento do bombeiro civil. É isso? Exatamente. Em prejuízo do bombeiro civil. Explique mais, Lima. Explique mais. Muitos com certeza não estão cientes disso, não sabem disso, mas eu quero aqui falar para o senhor, olha, realmente eu já não fiquei surpreso tanto, porque nós já vimos que isso ocorria em outras situações e que também a gente vem acompanhando, né, que a forma que é tratada a nossa profissão diante dessa corporação militar. O que acontece? Nesse termo de referência, ele trata e ainda tem um detalhe, não é só isso. Ele traz ainda a prerrogativa de que o bombeiro civil líder, o básico, o líder, o mestre e para eles, que ele chama de brigadista, que não é brigadista porque nós temos uma lei 11.901, eles tratam bem claro que para exercer a profissão tem que ter 5 anos de experiência na carteira de trabalho. Isso fuzila o mercado de trabalho para quem está, por exemplo, numa academia hoje, numa escola de formação, né? O cidadão está na escola de formação hoje como bombeiro civil, quer dizer, ele termina e aí, por essa ideia do bombeiro militar, ele só pode entrar em ação daqui 5 anos. Não vamos Nem jamais... soldado do bombeiro militar fica 5 anos lá para fazer o curso do bombeiro militar. O soldado, quando entra concursado, ele não fica 5 anos. Eu não me lembro qual é a quantidade de tempo, mas é pouco tempo. Creio eu que é 1 ano. 1 ano. Eu creio eu que é 1 ano, depois mais ou de 1 menos, ano, na formação. Na formação ele sai bombeiro, obviamente com as escalas estabelecidas nos estatutos e regimentos militares. É um absurdo, né, Lima? Pois é, eu estranhei isso também. Então ele trata que tem que ser 5 anos, né, de experiência para exercer a profissão. E aí vem a questão. A questão é que ele diz bem claro que, veja bem, eu vou até ler aqui, doutor, tem que ter, não precisa, para o militar não precisa nada disso. A única coisa que necessita é o registro geral expedido pelo Corpo Bombeiro Militar. Quer dizer, o bombeiro militar, ele vai realizar uma atividade fora daquilo que é determinado por ele, como se fosse um bombeiro civil, ou seja, vamos dizer, ele vai fazer um bico legalizado. Seria isso. Quer dizer, estão legalizando o bico do bombeiro militar. O bombeiro militar ele tem exclusividade no seu serviço. E ele tem que ficar na responsabilidade da função pública que ele é concursado, que é um concurso difícil, inclusive. Então, ele não pode, igual o policial militar, ficar fazendo bico. Inclusive, isso parece-me que está no regimento interno, né? Nas regras internas
que devem seguir os bombeiros militares. Então, muito me estranha isso aí que você está me falando, dele querer, através de uma resolução, de uma portaria ou de alguma legalização qualquer que seja ela, dizer que o bombeiro militar ele vai poder exercer bicos fora como bombeiro civil também. O policial militar pode exercer bicos fora, me parece, se eu não estiver enganado aqui, que isso é contra o regimento interno da cooperação militar. E o bombeiro militar, você está nos trazendo essa informação aqui, né, Lima? Estaria com essa intenção. Não sei, não estaria não, doutor. Já ocorre, porque veja bem. Já estão fazendo isso? Porque se já está num termo de referência de 2022, de 2022. Ora, obviamente que está sendo como uma reserva de mercado. Olha, quando ele diz o seguinte aqui, ó, quando ele trata dessa forma que o bombeiro civil, aqui ele diz bombeiro civil noturno, ou seja, um básico, mas ele está tratando do básico. Ele tem que ter experiência de 5 anos comprovada em carteira de trabalho, dispensado para o profissional que comprovar o registro geral em posto de oficial do Corpo Bombeiro Militar. Lima, eu vou até me consertar aqui na cadeira, eu queria fazer uma observação. Então é o seguinte, pelo princípio da isonomia, da igualdade entre todos, né, que seja também permitido ao policial militar, ao PM militar, que também, pelo simples fato dele ser oficial, ele passar pela escola de oficiais, possa exercer também atividade de seguranças privadas. Basicamente isso que está acontecendo. Eu acho que se o bombeiro militar pode fazer, então que o policial militar também possa fazer. Sim, vamos ser justos, né? E obviamente nós estamos tratando aqui por analogia nesse sentido, até porque sabemos que isso não ocorre diante do policial militar em relação ao vigilante, por exemplo. Não ocorre isso porque existe sim um respeito. Convenhamos. Sim, o Ministério Público não viu isso ainda. Não, mas o comandante-geral do Corpo de Bombeiros também está deixando coisa ocorrer dessa forma, assinou isso aí que você está trazendo. Exatamente, e assinou. Pode, beleza, tudo. Você pode ser, então, bombeiro militar e nas horas de folga você pode ser, o que ele trata aqui em relação a isso, civil. Ele retrata aqui em relação a isso, não é que tem que estar, inclusive ele fala que não deve estar na ativa, tá? Não deve estar na ativa, não tem, isso. Mas independente de estar na ativa, de não estar na ativa... ele bota não estando na ativa. Não estando na ativa. Mas ele abre a brecha para somente a corporação militar, porque quando ele coloca 5 anos e não pede experiência... E aí, como é que fica? Tá. Então vamos 5 anos somente para nós? Para nós que somos da categoria, que somos a categoria. Claro. Então vamos consertar aqui o nosso pensamento. Então, na verdade, com a informação que você nos traz aqui agora, nós temos bombeiro militar que não está na ativa, pelo simples fato dele ser um oficial, ele não precisaria, ele estaria tendo vantagem sobre o bombeiro civil para exercer um cargo fora da ativa no bombeiro civil. Então ele não estaria acumulando o cargo público com a iniciativa privada. Eu entendi agora o que você quis dizer. Sim. Tá, então tudo bem. Aí é uma questão mesmo de moral, né, de normas morais, né? Quer dizer, você faz um curso de bombeiro civil e o outro que fez um curso de bombeiro militar, que está aposentado. Está se sobrepondo. Vamos falar sobre a questão da aposentadoria. O que é a aposentadoria para um servidor público? A aposentadoria para um servidor público é o tempo de serviço em que ele vai ter direito ao seu descanso. Então ele vai ter o direito ao seu descanso porque ele não está mais apto a exercer aquela função ali, que é definido por lei. Inclusive para bombeiros militares, policiais, tem um tempo de serviço menor do que o trabalhador comum. Eu não me lembro se é 25 anos ou algo assim. Eu não me lembro, não sou craque na área. Mas são 35. Não, isso para o trabalhador normal. Para o policial e o bombeiro militar é menos. Não, é 35 também, doutor. Tá, até onde eu sei, 35 também? Até onde eu sei é 35 anos. Tá? Só se eu estiver enganado, tiver modificado, mas que eu saiba até 35 anos. Não tem aposentadoria especial para o bombeiro militar? Que eu saiba, não. Bom... nós não estamos aqui discutindo aqui a fórmula do Corpo Bombeiro Militar, até porque nós respeitamos, né? Mas aqui a gente não está falando nada para agredir ninguém. Inclusive, nós estamos falando dentro da nossa profissão, que meu ponto de vista, não deveria existir esse tipo de situação. Quando eu trato de 5 anos, eu trato de reserva de mercado. Ainda tem um outro detalhe dentro
do que dá para se notar, inclusive a norma técnica. Nós temos que fazer a reciclagem normal, né? Todos os bombeiros civis, mas o bombeiro militar não. Aí ele também não precisa fazer a reciclagem. Ué, e aí por quê? Porque ele é militar, mas ele está sobrepondo então a nossa profissão. Isso é uma questão de fiscalização, de atuação. Mas quem vai sindicato, fiscalizar, né? se quem fiscaliza eles? É o sindicato. É porque, exatamente, aí você falou, o sindicato deveria fiscalizar, deveria rever essa situação. Até porque é o seguinte, o Corpo Bombeiro Militar, ele, por sua vez, ele é um órgão do Poder Executivo do Estado. Ele não tem domínio sobre a nossa profissão, que é federal. Ele não tem. As diretrizes não ficarão a cargo dele, mas sempre há essas imposições e nós já tentamos várias vezes, por várias vezes tentamos já rever isso, mas nunca conseguimos. Por quê? Porque nós não somos fortes, nós não temos união, nós não somos respeitados. Até os próprios bombeiros civis, inclusive o que o colega colocou naquele dia no último programa, ele colocou que primeiro os bombeiros civis têm que respeitar os próprios bombeiros civis. E eu achei realmente interessante, entendeu? Eu achei interessante isso. Agora, não respeitam a si próprio. Então, como é que você vai cobrar? Se você não tem... os bombeiros civis hoje, eles são desunidos. Aliás, hoje não, sempre, né? Sempre desunidos. Por quê? Não tem ninguém para unir, para fazer a união, para lutar. Agora vamos guerrear, vamos lutar em prol da nossa profissão. Eu vejo sindicatos aí que são fortíssimos, como, por exemplo, o pessoal da educação, pessoal, os próprios motoristas de ônibus, né, os cobradores, são guerreiros, né, eles não... E o próprio sindicato dos vigilantes, que eu parabenizo, eles, quando realmente falam que vão fazer, eles fazem. E nós não. Aí a gente ouve de vez em quando alguém fala, não, vamos fazer greve. Obviamente que nós não temos poder para fazer greve, é óbvio, mas se a gente chegar a unir essa categoria... Com a união, não tem aquele velho ditado que diz que a união faz a força? Então, acho que é por aí, doutor. Vamos esclarecer aqui ao nosso amigo e amigo ouvinte. O tempo de serviço, Lima, é de 35 anos, de fato. Mas existe a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto de lei que reduz desse período de 30 anos para 20 anos o tempo de atividade de natureza militar, que seria o mínimo exigido aos policiais também e aos bombeiros militares, para assegurar, inclusive, a remuneração integral. Então, o tempo mínimo total de serviço para assegurar a remuneração integral permanece os 35 anos, né? Mas a proposição ela permite computar até 15 anos de contribuição pelo exercício de atividades não militares. Então, você pode... são 35 anos para o recebimento integral, mas há a possibilidade de você proporcionalmente ser reformado ali com um período de 20 anos. Então isso é um projeto de lei. Essa notícia, senhores, é de 2/12 de 2002, tá? 2/12 de 2022, uma notícia de 2 meses para cá, e que está sendo avaliada. Então o texto aprovado, esse texto ele diminui de 25 para 20 anos o tempo de exercício de atividade de natureza militar aos policiais e bombeiros que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019 o tempo mínimo para fins dessa inatividade. Então tem algumas regras de transição, deixar muito claro aqui a todos os senhores, e essas regras de transição estão sendo discutidas no Congresso Nacional, respeitando a integralidade aos 35 anos de caserna, vamos chamar assim, né? Que é um bom tempo, né? Bom tempo de exercício de atividade. Muito bem, então, trazendo o esclarecimento, o projeto de lei é o 317 de 2022. A proposta é do deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, e tramita em conjunto com outro PL, que é o 1460 de 2022, do deputado Roberto Lucena, republicano de São Paulo. Então, apenas para esclarecer isso, né, a gente tem que deixar muito bem informado aqui as pessoas, né, e trazendo a informação técnica ao vivo e na hora. Eu queria aproveitar também a oportunidade de mandar um abraço aqui. Primeiro informar o horário, são 20 horas e 45 minutos aqui em Brasília, capital federal da República Brasileira, do Brasil, né? Um abraço aí para o João Lins, mandar um abraço para Mangueiral, para Biel,
eu quero informar aqui que é ao vivo, né? Ao vivo a gente está sempre assim, organizando, tá? É isso aí, galera. Um abraço para o Roberto, boa noite. A maioria dos postos de trabalho estão sem brigada de incêndio noturno. Olha a participação aqui do Roberto, Japão, Flavim, Ildones, o Roberto também falando sobre essa questão aqui, somente mediante alguma lei aprovada sem a vontade deles, Miqueias, o Bruno, é muita gente. Renato, boa noite, Renato, obrigado. Já existe postos que militar trabalha atuando como bombeiro líder ou mestre, principalmente militar da reserva. Exatamente, a gente esclareceu aqui essa questão. Os militares que não estejam na reserva podem exercer essas atividades aqui privadas. O que é o estar na reserva? É o aposentado que deixou o cargo, né? Então esses militares realmente podem exercer. E eles acabam aí se tornando bombeiros civis também, né? Ao José Mangueiral de novo, novamente, mais 23 pessoas estão aqui junto com a gente, o Robério, ao Carlos, muito obrigado a participação de todos aqui, que passam por aqui, nos dão seu alô, deixam suas informações, né? É um problema, né, pessoal, essa questão do bombeiro militar com o bombeiro civil. O bombeiro militar, aparentemente, né, goza desse status, né, porque foi concursado e tal, e o bombeiro civil, entre aspas, não foi concursado, mas também é um profissional muito bem aparelhado, muito bem preparado, e infelizmente tem essa visão, né, de que o bombeiro militar, por ser militar, ele é mais preparado que o bombeiro civil. Não, isso é relativo, né? Existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer ramificação de trabalho. Como eu disse aqui já várias vezes, existe o bom médico, o mau médico, o bom advogado, o ruim advogado. Existe o bom bombeiro militar, o mau bombeiro militar. Existe o bom bombeiro civil, o mau bombeiro civil. Infelizmente, essas ervas daninhas fazem parte de qualquer profissão em que a gente está, né? Um abraço aqui também ao Rabstarta. Tarta, obrigado aí pela sua presença, aos demais que estão aqui presentes. Então nós temos isso, né, galera? Então, o que ocorre? Estamos sujeitos a isso. Agora, o que é importante é haver o controle de fiscalização por parte dos órgãos representativos de classe. No caso do nosso órgão aqui é o sindicato. Isso aqui, quando eu falo sindicato, não interessa quem esteja no sindicato. Porque às vezes as pessoas falam, a gente fala a palavra sindicato, mas está falando da pessoa que está no sindicato agora. Não, eu estou falando como instituição. Qualquer sindicato, independentemente de quem esteja dentro do sindicato, tem a responsabilidade pela força que a lei determina aos sindicatos de forma geral, né, pela legislação sindical, ela determina que cabe aos sindicatos fazer essas fiscalizações quanto ao cumprimento das convenções coletivas. Não é? Então, independentemente de quem esteja lá, se é A, B, C, D ou F, se é azul, é amarelo, é cor-de-rosa, é preto, branco, não importa. Quem estiver tem essa obrigação efetiva de se manter nessa fiscalização, porque são direitos de trabalhadores, né? Não importa se o trabalhador é um bombeiro que já está na reserva aposentado ou não. Agora, a gente tem que verificar essa questão da reserva, porque o bombeiro, quando ele aposenta, é porque ele já teve o seu tempo suficiente de entrega na caserna. Então, por isso que tem um prazo. Então ele já se desgastou, ele já trabalhou muito, já ofertou o seu serviço à sociedade brasileira. Então, se ele aposentou, é porque significa que neste momento agora ele precisa de um descanso. Então, se ele vai realizar uma outra atividade também, uma atividade de combate, né, de proteção, ele tem que também estar preparado para isso. Então, tem que passar pelos cursos de reciclagem também, como qualquer outro bombeiro civil, porque ele vai estar ali, embora tenha formado como bombeiro militar, mas ele vai ser contratado como bombeiro civil, né, igual a todos, né? Então ele é um bombeiro civil, e como bombeiro civil, independentemente de ter sido aposentado ou não, tem que passar pela reciclagem, faz parte, não é? Então acho que isso é uma questão de justiça, uma questão de responsabilidade, que tem que ser observado pelos órgãos que fiscalizam as convenções coletivas. E é o seguinte, o empregador, ele tem que tomar cuidado em relação a isso também. Exatamente, porque doutor. ele vai contratar um bombeiro de reserva, bombeiro militar, quanto? O cara teve ali 35 anos trabalhando, né? É uma vida.
Então ele já está com mais idade. Menino ele não é mais, ele já deve Sim. ter aí beirando os seus Mas 60 eu, anos. mas eu discordo até de contratação, doutor, porque na verdade essa profissão é nossa. A profissão é nossa, não temos que estar dando espaço para ninguém. Se assim fosse, é igual a gente está falando e o senhor está falando, nós estamos aqui debatendo. O policial militar poderia muito bem fazer essa mesma situação, tentar entrar nos vigilantes, mas de certa forma o sindicato não deixou. Mas que eles tentaram também no passado. O PM tentou também. Tentou no passado, mas o sindicato dos vigilantes ele foi muito forte nessa questão. Eles foram fortíssimos, então eles não aceitaram esse tipo de Então, situação. Lima, digamos assim, as empresas privadas não contratam PM para Não, e nem exercer pode, atividade não pode. de PM na reserva. Não, vamos não dizer. pode, doutor, porque Eles na não verdade contratam. quem regula o vigilante é a Polícia Federal, né? Então não é policial militar ou como é feito na nossa profissão. É o Corpo de Bombeiro que normatiza, ele bota uma norma 07. Agora veja bem, ele faz uma norma, ele coloca a nomenclatura que ele quer, ele coloca as diretrizes que ele quer, da forma que ele bem entende. Só que eu sempre bato, e nós conhecemos a legislação, nós conhecemos a lei, e sabemos que, e eu sempre bato nessa questão, órgão do poder, o executivo do Estado, não pode sobrepor a uma profissão que é regida por lei federal. Isso é invadir, invadir a competência do Congresso Nacional. O comandante do Corpo Bombeiro ele não tem essa prerrogativa de assinar um documento e passar por cima de uma lei que foi assinada pelo presidente da República. Aí eu digo, seria muito, digamos, petulância de passar por cima de uma instituição que é criada por lei federal. E digo mais, veja bem, a corporação militar, ela nem deveria estar dentro da nossa profissão em hipótese nenhuma. Porque nada na lei trata de que o Corpo Bombeiro tem que tomar essas providências. Não tem. Inclusive nós fomos até o Ministério Público, no TJDFT, nós fizemos, na época, nós estávamos travando, junto com o próprio Corpo Bombeiro Militar, um TAC, que era o termo de ajustamento de conduta, para que conseguíssemos organizar a estrutura. Inclusive o próprio Corpo Bombeiro ele iria fazer alguma situação. No entanto, não houve esse complemento, e aí o que aconteceu? Findou-se toda a estrutura. Nós já tentamos de outras formas também fazer uma negociação e não aconteceu. Então foram várias reuniões com comandantes. E não adianta. Com tudo isso que a gente está falando aqui, que essa informação aqui, eu fiquei surpreso até demais, não no sentido de que a norma técnica ela já faz isso, ela já está dentro desses termos de referência. Sempre é colocado. Mas a minha surpresa, que realmente eu fiquei surpreso, diga-se de passagem, foi os 5 anos de experiência do profissional. Não concordo de forma nenhuma. É sem sentido, sem nexo. Entendeu? Não tem essa de você ter 5 anos de experiência. É uma norma Discordo. que exclui, né? Você que está aí agora nos ouvindo, imagina, você fez sua escola técnica para se tornar bombeiro civil. Você terminou a escola técnica, você só pode entrar em ação, segundo a norma que o Lima está nos trazendo aqui, só 5 anos depois. Ora, se eu não posso entrar em serviço logo agora, como é que eu vou ter experiência para daqui 5 anos? Esse aqui, doutor, eu não sei como está hoje o andamento das outras, mas esse aqui é um documento oficial. E esses ditames que eu acabei de falar, de 5 anos, tá nesse documento. Então esse documento aqui é verdadeiro. Então eu não vou citar o órgão nem nada, mas é verdadeiro. E houve a tentativa de trocar os bombeiros por conta disso. Só que no final deu tudo certo. Isso aqui é uma fonte sigilosa. Nós, como temos a prerrogativa jornalística, né, não só revelamos se a gente quiser. Então eu não vou revelar a fonte, tá? Até porque obviamente seria um prejuízo. E eu quero destacar que isso me incomodou. Esses 5 anos me incomodou. E é isso que nós não vamos aceitar.
quando nós estivermos dentro do sindicato. Você, como presidente do sindicato, como é que você ia arregimentar essa fiscalização, hein, em Lima? O próprio presidente que iria fiscalizar, teria uma equipe, como é que você faria isso lá? Aí que eu quero falar para o senhor fiscalizar... e falar para você. Olha como o nosso trabalho ele vai ser um trabalho abrangente. Nós não vamos abrir o sindicato 8 horas da manhã e fechar 11 horas, meio-dia para almoço. Primeiro, não vai ter fechamento de sindicato para almoço. Mas hoje em dia funciona desse jeito? Funciona desse jeito, infelizmente. Fecha para almoço? Fecha para almoço. Retorna às 14 horas. Entendeu? Então, assim, infelizmente, é dessa forma. Geralmente cidade 14 interior, horas. Acho que 13, 14 horas que voltam. Na nossa cidade de Pedro Afonso, lá no estado de Tocantins, um abraço aí para a galera de Pedro Afonso, Tupirama, Bom Jesus ali, aquela região de Guaraí, indo aqui para o rumo do Maranhão, mas é no estado de Tocantins, na região mediana do estado de Tocantins. Lá, em algumas, nem todas as casas fecham na hora do almoço. Alguns ainda fecham, né? Hoje em dia já não fecham mais, mas antigamente fechavam, porque tinha essa questão do calor muito grande, muito intenso. Então não tinha restaurante, as pessoas iam ter que comer basicamente em casa, né? Então, assim, hoje nem em Pedro Afonso se fecha mais. Você imagina que em Brasília, Distrito Federal, você fechar um estabelecimento, qualquer que seja o estabelecimento, porque esse horário de almoço é o horário que muitas pessoas têm para poder resolver um problema, comprar uma coisa, não é? Então você tem que manter um funcionário aberto ali para ofertar uma informação, um dado, outro. Acho que isso é importante. Exatamente. Então quer dizer que funciona hoje assim, do jeito que você está me falando. Então fecha para almoço, aí abre depois do almoço. Né? Infelizmente, é dessa forma que o que acontece atualmente. Então o que eu quero dizer com isso? A nossa forma de trabalho ela vai ser completamente diferenciada. Por quê? Primeiro que nós vamos ter equipe que vai trabalhar por escala. Veja bem, se tiver uma equipe que vai trabalhar por escala dentro do sindicato, isso inclusive está registrado no cartório. Essa equipe que vai trabalhar por escala significa que vai ter até no final de semana e feriado, vai ter o trabalhador lá sempre para atender o nosso trabalhador que vai estar trabalhando no posto. E que às vezes poderá acontecer alguma coisa no posto de trabalho, no feriado, no domingo, e a quem o bombeiro civil vai recorrer. Então é para isso que nós vamos ter esse bombeiro que vai estar trabalhando por escala e vai estar interligado com o telefone do presidente para informá-lo. Olha, aconteceu isso e isso. Mesmo se você estiver almoçando? Eu vou na hora. Porque aqui defende vida. Nós somos bombeiros, profissionais para salvar vida, para prevenir, para tudo que for necessário. Então, para salvar a vida também do profissional bombeiro civil. Nós vamos dedicar o nosso trabalho em prol da profissão, em prol dos profissionais que realmente são dignos, e eles são dignos, então eles merecem o melhor. Eles já pagam o sindicato para isso. Muito então, bem. Por que eu não vou dar o melhor para eles? Então, assim, para concluir, eu quero dizer o seguinte, no nosso sindicato, mais uma vez, que já estivermos, nós estivermos já lá dentro, nós vamos fazer isso, fazer a escala de trabalho, nós vamos fazer todo um trabalho para as pessoas se filiarem, porque nós vamos fazer outras inovações, que eu quero dizer bem claro, vai ter coisas boas, coisas excelentes, mas para isso nós temos que fazer o trabalho de formiguinha novamente, vai haver sim a eleição, né? E nós estamos preparados, bem preparados, inclusive para assumir o sindicato e detectar as coisas que foram feitas lá. Nós vamos batalhar para organizar essa estrutura. Nós vamos conseguir isso, doutor. Não vai ser fácil, mas a gente consegue. Em Brasília, 20 horas e 54 minutos, já estamos caminhando para o final do nosso programa, aqui no Radar 901, programa da TV Bombeiro Civil. Um abraço aqui para a Grazi, para o Litelton, tem um aqui com mulher, para o mulher número 4, para o Wender Batista, para o Edson Leandro e para todos aqueles que participaram hoje com a gente aqui, muito obrigado pelo carinho. Né? E aqui tem o Roberto mandou aqui uma colocação interessante,
Ele botou aqui, a maioria dos PPCIA que são aprovados nas edificações do Distrito Federal são elaborados por bombeiros militares. Olha só, Sim. Diminuem a classificação de risco das edificações para diminuir as contratações. Posso falar sobre isso? Falarei. Fale, Lima. O que é o PPCI? Obrigado, Roberto. PPCI é o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. Esse plano, inclusive na própria norma do Corpo de Bombeiro, eles colocam para que eles mudam a nomenclatura, que é o mestre na lei, e coloca como supervisor. Para esse fazer toda essa situação, ele é o mestre. Contudo, o que o jovem falou, o Roberto que falou, não foi isso? Roberto Oficial. Roberto falou uma coisa correta. Eu vou citar, por exemplo, a esplanada. Na esplanada do Ministério, o que acontecia? Tinha, há 3, 4 anos atrás, existia o grau de risco era B1, né? B1, B2, porque isso era muito relativo quanto a algumas pessoas que iam fazer esse PPCIA. Na verdade, eles não fazem, eles aprovam. Então, o que eles mudaram? Mudaram o grau de risco do de B2 para risco A. Mas aí eu até questionei, como assim vocês mudam o grau de risco de B2, B1 para risco A, dentro de uma edificação que é tombada pelo patrimônio? É aí que está a questão. Porque se a edificação ela é tombada e ela tem mais de 50 anos, ao contrário, ela tem que aumentar o grau de risco. Porque já foi inclusive feita uma pesquisa que toda a esplanada ela é considerada, inclusive pelo próprio Corpo Bombeiro, ela é considerada um barril de pólvora, cada prédio daquele. E é verdade. Por isso que no passado, não tão distante assim, havia aquelas explosões, por exemplo, das casas da SEB, por exemplo, né? Então, da subestação que fica da SEB, antiga SEB, né? Que agora é Neoenergia. Por quê, doutor? Inclusive, assim, eu não vou dizer que foi por isso, mas existe nessas edificações as modificações quando chega uma nova diretoria, um novo presidente, aí faz aquelas modificações de layout, né? Então eles mudam o layout de cada local. Não, eu quero uma salinha maior, eu quero uma outra salinha maior, e vai deixando gambiarra. Sem controle algum, né? E vai deixando gambiarra de fiação. Infelizmente, às vezes não fazem por maldade, mas é porque pedido tem que se cumprir, né? Então, às vezes faz essas gambiarra. A fiação da edificação, ela é tão velha quanto o prédio. Isso é grave, né? Isso, agora imagina essas fiações que são antigas, elas conectarem com uma fiação nova. Tem alguma diferença, com certeza. Com certeza. Então, existe essa diferença. Então, aí o grau de risco é muito maior. Para o princípio de incêndio, né? Isso aí para surgir um foco de incêndio é daqui para ali. Então, nesse sentido, o PPCI que ele tratou aqui, o colega nos informou, ele tem toda a razão. As diretrizes para esse PPCI não poderiam ser modificadas para menos. Ao contrário, tem que aumentar o grau de risco. E com isso contratar mais bombeiros. Exatamente, que eu discordo completamente. Quando ele diminui o grau de risco, tira quantitativo de bombeiro. Inclusive, eu lembro exatamente no Ministério da Educação. Lima, você tem que defender o emprego desse pessoal. O Ministério da Educação, Ministério da Educação na época, eles estavam demitindo, como foi demitido vários bombeiros, porque foi modificado o grau de risco. Foi modificado o grau de risco. Então, a tendência quando se modifica o grau de risco é você deixar com menos risco para demitir os bombeiros e botar na rua. Quer mais uma luz em relação a isso? Por que eu tenho esse conhecimento? Houve a licitação no Ministério da Economia, que tem uma grande empresa digna, que eu trabalho nela, eu tenho orgulho, que é a Confederal, Transporte e Valores. Ela ganhou a licitação. Mas eu quero falar para o senhor, veja bem, para vocês, que lá, antes de sair essa licitação, nós derrubamos a primeira. Por quê? Foi nós, a nossa instituição. Porque eles estavam diminuindo o grau de risco de um bloco. A instituição, a TBCDF. Exatamente. Certo.
através do seu presidente e dos seus diretores. Veja bem, eles estavam diminuindo o grau de risco onde não podia, inclusive onde tinha um PPCI registrado e atualizado da época. Ou seja, estavam passando por cima do próprio PPCI. Você entendeu? Então o que acontece? Nós não deixamos isso acontecer. Coisa de corpo bombeiro de modificar, modificou lá o grau de risco. Ora, se ele modificou o grau de risco, com que autorização, de que forma e para quê? Pois é, o Roberto Oficial, ele fala exatamente o que você disse aqui. O Roberto nos diz que os próprios CBMDF, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, passam por cima dos próprios documentos de seus companheiros de serviço. Essa informação trazida aqui pelo Roberto. Aqui, eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui também para o Lord Lion Man. Gostei, Lion Man. Gostei para o Ed Menders. O Roberto, outro Roberto, que é o Roberto Bombeiro Civil. Lord Lion Man, Roberto Oficial. Lima, estamos caminhando já aqui para os finalmente do nosso programa. Já agradecendo a participação de todos, pelo carinho, pela paciência, né? Hoje a gente demorou um pouquinho para entrar no ar, alguns minutos a mais, mas é assim mesmo, pessoal. Quem trabalha com televisão, com rádio, não é uma coisa muito simples você botar no ar um programa como esse. Mas de forma que estamos trabalhando arduamente, né, para melhorar sempre a técnica. Mandar um abraço para o Tiago Coelho, o nosso coelho da mesa aqui também. Tiagão, que cuida. obrigado. Um abraço, Tiago. Valeu pela força que você nos dá aqui em colocar o programa no ar. Pode fazer suas considerações. Eu quero até falar o seguinte, doutor, veja bem, em relação ao programa, óbvio que tem algumas situações que ocorrem quando é ao vivo, como foi bem colocado pelo senhor aqui, e a gente está resolvendo essas questões, porque a estrutura é uma estrutura cara, ela não é estrutura barata, é uma estrutura que realmente houve um investimento alto. Então, existe sempre a técnica, que é um profissional também. Esse técnico, inclusive, ele recebe para isso, para efetuar. E hoje nós estávamos prontos para fazer esse ao vivo em todos os canais, de uma vez só, da nossa câmera. Contudo, houve um pequeno desajuste, nem foi do nosso técnico, é porque ocorreu a nossa internet por próprio acaso, sistema, né? Alguma coisa falhou e nós tivemos que fazer essa adequação. Mas deu tudo certo, né? Mas deu tudo certo no final. E aí eu quero dizer o seguinte, doutor, eu quero que o senhor fale o seu pensamento aí primeiro aí. Vamos lá. A gente... Senhores, nesse momento eu vou fazer a nossa reflexão, sempre a nossa reflexão no final do programa. Eu quero que todos agora, nesse momento, não precisa ninguém fazer imposição de mãos, não é um programa religioso, muito pelo contrário, é um programa muito técnico, né? É verdade. Esse Radar doutor, 901. É mas sempre a gente tem que trazer um conforto, uma boa palavra, para que a gente possa terminar a nossa semana em paz, com tranquilidade, né? Tentando vencer a nossa angústia, tentar vencer e vencendo aquelas coisas que tanto nos incomodam. Eu queria trazer esta palavra nesse momento para que todos vocês possam ficar em reflexão, fechem seus olhos e escutem. Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você estará desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa te perturbe. Procure manter-se calmo, para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e todas as pessoas. Que vocês tenham um final de semana abençoado, com Deus agindo profundamente no coração de todos. Para aqueles que não acreditam que Deus existe, eu digo a você, não precisa você acreditar em Deus para fazer o bem, basta a gente querer fazer, quando a gente quer ajudar o próximo, quando a gente ama o próximo, a gente cuida do próximo, cuida dos animais, cuida dos seres humanos, nós já estamos praticando aquele Deus interno de cada um de nós, né? Então, que os senhores possam ter um momento de paz, de engrandecimento, de muita sabedoria e muito conhecimento. Que as lições aprendidas ao longo dessa semana sejam revertidas para a vida pessoal de cada um de vocês
que nos acompanhou hoje ao longo desse programa. Que Deus vos ilumine. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Eu quero falar para o senhor, para concluir, doutor, aqui, muito obrigado aí, o senhor falou maravilhosamente bem. Eu quero dizer o seguinte, o nosso canal é Bombeiro Civil TV, mas o nosso programa, a partir de hoje, é o Radar 901, né? E como foi colocado para os outros bombeiros, quem quiser usar o nome Bombeiro Civil TV para fazer também o seu, né, a sua live, entrar com a gente também, vai estar aqui organizando. Eu não sei se perceberam, existe mais um microfone logo ali do outro lado, que é onde nós vamos iniciar as entrevistas. Inclusive vamos iniciar com o nosso deputado, que também não vamos falar, mas isso é uma surpresa, e vamos trazer mais informações. Quero simplesmente agradecer a todos vocês de coração, né, pelo bem que vocês estão fazendo, não a mim, não ao doutor Yuri, mas a nós, bombeiros civis. Sim, a partir do momento que nós tivermos essa união, como está acontecendo, nós vamos longe, porque aqui é um canal que, queira ou não, ele é respeitado. E nós vamos mostrar a realidade da nossa profissão, não só no Distrito Federal, mas como para todo o Brasil. Entendeu? Então, quero agradecer aqui de coração. Inclusive, quero mandar um beijo para a minha irmã e para a minha sobrinha, que me deram algumas dicas muito importantes. Agradeço vocês de coração. Tentei seguir o máximo. Tá? Obrigado, doutor Yuri, pela sua participação aqui nesse dia que não foi tão como nós queríamos, mas foi perfeito, né? Não, então, foi ótimo, só atrasou um pouquinho. Então por isso só lembrando aqui do nosso sorteio do BUT, né, do nosso coturno. Participe do WhatsApp, né? No WhatsApp, mande seu nome lá completo e logo você vai ganhar um coturno bonito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Ótima noite. Muito obrigado. Ótima noite e até a próxima. É ao vivo é assim mesmo. Muito obrigado a vocês.